Deus é um Deus santo. Ele não pode pecar e nem pode aprovar quem peca e nem qualquer tipo de pecado que os homens cometem. Eu quero que você entenda que o pecado é o pior de todos os males. Não há um mal na terra pior do que o pecado. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a miséria. É pior do que passar fome. O pecado é pior do que o diabo. Não há nada na terra pior do que o pecado. O único que pode te roubar de Deus é o pecado. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem profundeza, nem altura, nem anjo, nem potestade, nem futuro, nem presente, pode nos separar do amor de Deus. Mas a mesma Bíblia que diz isso, ela diz que uma coisa nos separa de Deus, que faz divisão e separação entre nós e Deus, é o pecado que há em nós. Os nossos pecados podem nos separar de Deus. Mas uma coisa interessante nesse texto, esse texto nos ensina que o seu pecado não muda Deus. Deus não muda quando você peca. Deus não entra num quartinho escuro e chora e fica triste quando pecamos. Ele mesmo disse, eu, Senhor, não mudo. Se Deus mudasse quando o homem cometesse um pecado, ele seria um Deus completamente imutável, em constantes mudanças diárias, em minutos e momentos. Deus não muda quando o homem peca. Nós mudamos quando pecamos. Porque a Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós, é entre nós e Deus. O pecado, ele te levará mais longe do que você jamais quis ir. Ele te manterá lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E ele custa mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado realmente custa tudo. Ele promete vida e paga com morte. Ele promete liberdade e paga com prisão. O pecado é o maior de todos os enganos que existem na terra. O pecado, ele muda o homem, ele muda a natureza do homem, ele muda o conceito do homem, ele muda a ótica, a perspectiva, o foco do homem. A maior de todas as derrotas na vida de um homem é o pecado que subsiste nele. Ele é, sem sombra de dúvida, o maior de todos os males. Ele é um mal tão grande que Deus teve que se fazer carne, habitar entre nós, morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Porque o profeta João, em João 1:29, vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que veio. Ele veio para fazer o quê? Tirar o pecado do mundo.